Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre o primeiro livro de uma das séries mais longas do autor Bernard Cornwell. Mas antes de começar, eu já te convido a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho, assim você vai receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo, que assim você me ajuda muito com o crescimento do canal. E hoje a gente vai conversar sobre O Tigre de Sharp. Esse é o primeiro livro de uma das séries mais longas do autor Bernard Cornwell. Bernard Cornwell é um autor inglês que nasceu no ano de 1944 e eu nunca tinha lido nada dele, foi meu primeiro contato com o autor. E por acaso eu peguei uma das séries mais longas, se eu não me engano, a mais longa dele, que é As Aventuras de Sharp. O Bernard Cornwell se formou em História pela Universidade de Londres e posteriormente ele trabalhou como professor universitário. Ele também trabalhou durante 10 anos na rede de televisão da BBC. E hoje ele vive nos Estados Unidos com sua esposa americana. O principal tema dos livros do Bernard Cornwell é ficção histórica. Ele tem vários livros publicados, mais de 40 livros publicados, e todos com a mesma temática, né? Ele vai pegar algum tema da história, alguma guerra específica, e aí ele vai criar uma ficção histórica em cima disso. Ele tem muita influência de um autor chamado C.S. Foster, que escrevia sobre histórias de guerra. Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, fiquei sabendo dele agora, que eu fui estudar para fazer esse vídeo, mas parece ser bem interessante e ele parece ser bem famoso também lá na Inglaterra. As séries mais famosas aqui do Bernard Cornwell, A Busca do Graal, As Crônicas Saxônias, tem também As Aventuras de Sharp, que é uma das séries mais famosas dele. Ele também tem uma série sobre o Arthur, sobre o rei Arthur. Mas ele também tem alguns livros que são livros únicos publicados. E as pessoas que gostam dele gostam muito, assim. Eu já tinha ouvido falar maravilhas sobre o Bernard Cornwell. Bom, e aqui a gente tem O Tigre de Sharp, que é o livro que inicia a saga. Mas esse não foi o primeiro livro publicado da série. Na verdade, o primeiro livro publicado foi A Águia de Sharp e ele foi escrito em 1981. E na série de eventos cronológicos, ele tá em 8º, então é o 8º livro. Porque quando a editora Record publicou aqui no Brasil, eles publicaram nessa ordem de acontecimentos de eventos, né? Na ordem cronológica de acontecimentos de eventos. E O Tigre de Sharp é o primeiro, mas ele foi escrito, na verdade, em 1997, então muito tempo depois. Aqui, então, a gente vai conhecer o Richard Sharp, que é um recruta do exército britânico. A história se passa em 1799 e ele está no sul da Índia, no período da colonização britânica. O Sharp é um soldado do 33º Regimento da Infantaria Britânica e ele está servindo ali, então, na região do sul da Índia. Eles estão em guerra com o Sultão Tipu, da região de Seringapatam. Acho que se pronuncia desse jeito. E logo no começo, a gente já tem um Sharp ali pensando em desertar do exército. O Sharp, ele se alistou meio que sem muita opção. Ele veio de um abrigo, ele era de uma classe muito pobre e ele não tinha muita opção. E aí ele foi pro exército. Só que ele não tem um amor pela pátria, ele não tem, ele não ganha o suficiente. Então para ele não faz muito sentido estar ali no exército. Ele tá ali pensando na possibilidade de fugir e desertar. O sargento do regimento é o Obadiah Haxelwell. Eu acho que é assim, tá, gente? Talvez eu esteja pronunciando esses nomes todos errados. Relevem. E esse é um homem insuportável, totalmente mesquinho, sádico, e ele odeia o Sharp, principalmente por conta da namorada dele. O Sharp tá namorando com uma moça chamada Mary. A Mary é uma viúva de um ex-oficial, e eles acabaram ali se envolvendo. Só que o sargento Obadiah, ele também quer se envolver com a Mary, então ele meio que tá ali com ódio do Sharp. E um dos motivos do Sharp ainda não ter fugido do exército é por conta da Mary. Ele tá ali pensando como que ele vai fazer pra levá-la junto com ele. Mas acaba não dando tempo dele fugir, porque antes disso o sargento Haxel arma uma emboscada para prejudicar o Sharp. Então ele começa a provocar o Sharp, até que o Sharp perde a paciência e vai para cima do Obadiah. Ele bate então no sargento e aí tem algumas testemunhas. Ele então vai ser levado à corte e vai ser condenado à morte por 2.000 chibatadas. Em paralelo a isso, a gente tem outros acontecimentos, né? A gente tem o Coronel McCandless,
que é um coronel do alto escalão ali do exército britânico, e ele é um coronel da inteligência. Então ele meio que anda ali disfarçado para obter informações com alguns espiões. Só que ele foi capturado pelo exército do Sultão Tipu, e aí ele precisa de ajuda, né? A gente tem um outro personagem que é o Tenente William Lawford. O tenente, ele é sobrinho do coronel McCandless, e ele é designado para ir numa missão para resgatar o coronel McCandless. Além disso, se ele não conseguisse resgatar o coronel, pelo menos conseguir as informações que o coronel foi conseguir com os espiões. E o Lawford era quem seria ali o defensor do Sharpe na corte, né? No julgamento do Sharpe. Ele acabou não indo para o julgamento porque ele foi designado para essa missão. Só que daí quando ele recebe essa missão, ele fala, não, vou levar o Sharpe comigo. E ele chega a tempo de salvar o Sharpe das 2.000 chibatadas. Ele chega ali, o Sharpe já levou umas 200 chibatadas, mas ele ainda tá vivo. Ele resgata o Sharpe e leva o Sharpe com ele para essa missão. Quem autoriza tudo isso é o coronel Arthur Weasley, que é ali o comandante do regimento, né? Ele faz essa autorização e, inclusive, esse Arthur Weasley, ele é um personagem que realmente existiu. Ele vai mais pra frente se tornar o Duque de Wellington. Os dois, então, partem para Seringapatam. O Tenente Lawford, ele é um cara, assim, bem tímido, quieto, ele é muito competente, mas ao mesmo tempo ele é muito educado, muito mocinho. Ele veio de uma família muito rica e por conta disso ele acabou conseguindo um cargo alto dentro do exército. Mas o Sharpe já é aquele cara bruto, rústico, né? Então o Sharpe meio que vai tomar frente dessa missão. E ele leva a Mary com ele. Ele pega, o Tenente Lawford reclama um pouco, mas ele, não, vou levar a Mary comigo, não vou deixar ela aqui na mão desse sargento maluco. Aí eles vão ser capturados pelos soldados do Sultão Tipu e eles vão se fingir de desertores do exército britânico. O que vai fazer a história deles se tornar mais real é que o Sharpe tava lá cheio de chibatadas, né? Então ele fala, não, eu fui humilhado pelo exército e eu resolvi desertar. Eles apresentam a Mary como a irmã do Sharpe, por isso que eles levaram ela com ele. E lá eles vão ser apresentados pro general Goodin. O Goodin, ele é um general francês que toma conta ali, ele meio que serve de conselheiro para o Sultão Tipu. A França estava ali do lado da Índia nessa guerra. Eles vão conseguir entrar dentro da muralha inimiga. E aqui a gente tem como pano de fundo histórico o cerco de Seringapatam, que é algo que realmente aconteceu. Essa foi uma batalha que ocorreu entre os dias 5 de abril a 4 de maio de 1799, onde os britânicos vencem a batalha depois de romperem a muralha da cidade de Seringapatam, e o Sultão Tipu, ele morre durante essa guerra. Então a gente já tem ali uma ideia do que vai acontecer. Mas antes dessa batalha final, a gente tem a história do Lawford, do Tenente Lawford e do Richard Sharpe dentro dessa muralha como espiões. E lá eles vão encontrar o coronel McCandless e eles vão tentar resgatá-lo. Ao mesmo tempo, a gente tem o sargento Hexel, que não se conforma que o Sharpe conseguiu escapar da morte e vai atrás dos dois para poder atrapalhar essa missão. A Mary acaba sendo acolhida por uma família indiana e lá ela vai conhecer um outro rapaz. E o Sharpe meio que vai deixá-la ir, né? Ele fala pra ela que ele é o melhor partido pra ela. Ele, como soldado do exército, ele não tem nada pra oferecer pra Mary, enquanto esse outro rapaz tem ali bens, ele tem um nome, então a Mary vai ser uma pessoa muito mais bem sucedida ao lado dele. Então ele acaba terminando com a Mary para ela poder ter essa vida melhor. Mas ainda assim, a Mary vai acabar ajudando os dois ali no meio dessa confusão toda. E como eu disse, a gente tem um pano de fundo histórico de uma história que realmente aconteceu. A gente tem alguns personagens que realmente existiram, como o Sultão Tipu, como o coronel Arthur Weasley. Mas a gente também tem personagens fictícios, a gente tem um romance fictício aqui acontecendo no meio da história. E aí, por que o tigre de Sharpe? O Sultão Tipu, além dos guardas, ele tinha os tigres, que ficavam ali guardando os prisioneiros. Então,
quando o sultão, tipo, matava alguém, ele pegava e jogava para os tigres comerem. Ele tinha ali seus tigres de estimação. E o Bernard Cornwell descreve de maneira magnífica as batalhas. A forma como ele escreve sobre a guerra é muito, muito legal. Eu gostei muito do livro, o livro me pegou demais. Inclusive, eu terminei esse, já peguei o segundo livro para ler, porque eu realmente fiquei muito interessada. Quando eu comprei o primeiro, eu comprei só ele. Eu falei, vou ler e aí eu vejo se eu continuo a série ou não. E realmente eu decidi continuar. Não sei se eu vou ler todos os livros da série, eu não sei, gente. São mais de, sei lá, 20 livros da série. Mas, até o momento, eu estou indo. E eu recomendo demais a leitura. Me contem aí se vocês já leram Bernard Cornwell, se vocês conhecem as aventuras de Sharp e se vocês gostam dessa história. E me digam aqui o que vocês recomendam do Bernard Cornwell para eu ler. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo grande e até o próximo vídeo.